Reconhecido como um país rico em recursos hídricos, o Brasil já passa por escassez de água em diversas regiões, visto que esse precioso líquido não se distribui uniformemente no território nacional. Como a água não respeita fronteiras, para cuidarmos dela, utilizamos os limites das bacias hidrográficas e não os limites dos municípios e estados. O Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte tem como objetivo incentivar ações de conservação e recuperação da água da região, garantindo água em quantidade e qualidade adequada para todos os usos, hoje e no futuro. Para cumprir essa importante missão, existem algumas ferramentas: o Plano de Bacias Hidrográficas, o Relatório de Situação de Recursos Hídricos, o financiamento de projetos por meio do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, FEHIDRO, e a cobrança pelo uso da água. Para utilizar essas ferramentas, o CBH possui as câmaras técnicas de planejamento, saneamento, educação ambiental e sistemas agroflorestais. Essas câmaras possuem seus grupos de trabalho. No litoral, os rios desaguam no mar e carregam consigo todo o esgoto despejado neles, e quando chegam ao seu destino, as praias ficam impróprias e recebem a bandeira vermelha da CETESB, o que significa a perda de balneabilidade. Como o turismo é a principal atividade do litoral norte, seus municípios são muito afetados economicamente quando a qualidade das praias apresenta problemas. A CETESB, órgão do Estado que efetua o monitoramento das praias, emite semanalmente relatórios informando a situação das águas do mar. É necessário promover a regularização fundiária de muitas moradias, coibir a ocupação de áreas protegidas, conscientizar a população sobre a importância de efetuar as ligações dos esgotos na rede pública e incentivar o uso racional da água. A quantidade de água disponível em uma bacia hidrográfica depende do seu potencial de produção e do volume consumido pela população. No litoral, o maior consumo de água deve-se ao abastecimento público. Desta forma, as bacias hidrográficas mais urbanizadas, com grandes populações, consomem maiores quantidades de água. E essas bacias precisam de maior atenção no seu planejamento, para que cresçam e se desenvolvam com sustentabilidade, garantindo o abastecimento para todos. As bacias hidrográficas que mais precisam de atenção no planejamento do seu crescimento, devido à sua disponibilidade hídrica, é a do Rio São Francisco e a bacia do Rio Maresias, ambas em São Sebastião, seguida das bacias do Rio Escuro Comprido, em Ubatuba, Rio Mococa, em Caraguatatuba, e Rio Paquera Cego, em Ilhabela. O litoral norte está localizado na porção sudeste do estado, entre o Vale do Rio Paraíba e o Oceano Atlântico. A nordeste faz fronteira com o estado do Rio de Janeiro, a norte com a UGRI 2, Paraíba do Sul, a oeste com a UGRI 6, Alto Tietê, e a sudoeste com a UGRI 7, Baixada Santista. A UGRI 3 é formada por 4 municípios, dos quais 3 são continentais: Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião, e um é insular, que é Ilhabela. Esta unidade de gerenciamento é constituída por 34 bacias hidrográficas. A região configura uma rede de drenagem extremamente densa, fato que condicionou a delimitação da UGRI em mais de uma drenagem que chega ao oceano. A UGRI 3 possui 1.987 km² de extensão territorial, dos quais 1.592 km² são áreas continentais e 365 km² são áreas insulares, constituídas pela Ilhabela, 339 km², e por outras 61 ilhas, ilhotas e lajes, 26 km². A população total projetada é de 317.121 habitantes, SEAD 2019. Os principais fatores propulsores do litoral norte são o turismo, o crescimento populacional e as atividades econômicas. Esses 3 fatores determinam a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos disponíveis e sinalizam os caminhos necessários para a recuperação e manutenção da saúde das águas na região. A grande oferta de praias e cachoeiras atrai para a região algo em torno de 1 milhão de pessoas no auge do verão e, ao longo da baixa temporada, outras 300 mil pessoas. O efeito desta dinâmica impacta negativamente a demanda dos recursos naturais, o consumo de água, a geração de efluentes e resíduos. O contingente populacional de turistas é bastante expressivo ao ser comparado com a população residente. Entretanto, os dados oficiais gerados pelo Estado não contemplam essa variação sazonal da população.
Segundo os dados do IBGE, a estimativa de crescimento dos municípios do litoral norte entre os anos de 2010 e 2019 foi em média de 20%, o dobro do estado de São Paulo, que apresentou um crescimento médio de 10%. O município do litoral norte com maior taxa é Ilhabela, com 24%, e o menor é Ubatuba, com 15%. Com o crescimento populacional ocorre também o aumento das ocupações irregulares em áreas de preservação permanente, APP, e em áreas de risco, áreas impossibilitadas de receber estruturas de saneamento básico, o que consequentemente reflete na perda de qualidade das águas, além do impacto ambiental como um todo na região. No litoral norte, há predomínio de atividades econômicas relacionadas ao turismo e lazer, comércio e serviços. Ocorreram também novos investimentos de grande importância para a logística e para o setor energético, na área de petróleo e gás, principalmente até 2015. Devido à presença dos povos tradicionais, caiçaras, indígenas, remanescentes de quilombos, ribeirinhos, pescadores artesanais, as atividades agropecuárias, agroflorestal e florestal são consideradas muito relevantes para a região. Os municípios do litoral norte possuem mais de 70% das suas porções territoriais constituídas por unidade de conservação de proteção integral. Por isso, pode-se considerar a área total com UPAs muito significativa. Estima-se que apenas 0,7% da população da UGRE 3 atue com atividade rural, uma média de 5 pessoas vivendo ou trabalhando nas UPAs. Isso demonstra uma pequena produção de esgotamento sanitário familiar dessa atividade. A pressão da atividade não mensurada até o momento fica a cargo do uso da água na irrigação, risco de erosão e contaminação do solo e das águas, que podem ser reduzidas por meio da adoção de práticas agroecológicas e conservacionistas, já adotadas em boa parte dessas UPAs e nos territórios tradicionais. Em contrapartida, praticada de forma agroecológica, as atividades rurais apresentam um grande impacto positivo para a proteção dos recursos hídricos, conservação da biodiversidade, amortecimento da pressão nas unidades de conservação, manutenção da cultura e da soberania e segurança alimentar das comunidades litorâneas. CBHLN, cuidando da água, cuidando da vida.